Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Estamos de novo aqui na nossa live Café com Saúde. Mais uma vez com o meu parceiro aqui, Dr. Alan Herbert. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. A gente já falou aqui do comportamento que você tem que ter para ter mais saúde, praticar atividade física, beber água, controlar o estresse, dormir bem, né? Sempre é bom procurar um médico para fazer uma avaliação. Falando dos hormônios, né, a importância dos hormônios, você tem que pensar que o seu corpo é como uma grande fábrica, né, que as células são os operários e que os hormônios são os encarregados de dar o comando para que esses operários trabalhem. É muito importante o controle e a observação hormonal na nossa qualidade de vida e na nossa disposição. Hoje a gente vai falar de um personagem muito importante do nosso organismo, que é o nosso intestino, né? Então a gente já começa aqui perguntando para o Dr. Alan se essa frase é verdadeira. Você é o que você come. Alan, isso daí é verdade ou a gente pode transformar essa frase? Amigo, eu costumo falar que uma coisa que a gente sempre escutou foi isso: você é o que você come. E eu afirmo que você é o que o seu intestino absorve. Se o teu intestino está saudável, ele vai absorver coisas boas. Mas quando ele está doente, né, quando está alterado, sobretudo ocorre uma alteração dos micro-organismos que estão ali, há uma tendência de você não absorver coisa boa. E você passa a absorver as coisas ruins que vão te adoecer. Alan, para a gente entender um pouco melhor, muitas vezes as pessoas imaginam que o ato de comer é algo somente mecânico, né? Você vai comer aquele alimento, vai mastigar e aquilo, como uma mágica, vai virar a energia, vai gerar nutrientes para o organismo. Como é que funciona, brevemente, assim, o funcionamento do trânsito do alimento dentro do nosso organismo? Bom, o processo de digestão, ele obedece várias etapas. Eu digo assim, que a primeira fase da digestão não é nem a mastigação, é a escolha do alimento. Se você escolhe errado o alimento, você já vai começar a fazer mal para o teu tubo digestivo. Então, a escolha do alimento, um alimento de boa qualidade, um alimento com bom valor nutricional, isso vai fazer a diferença. Depois nós temos o processo de mastigação, o processo de atuação de substâncias que vão triturar esse alimento dentro do estômago, do intestino, né? O pâncreas é o nosso principal órgão de digestão, ele finaliza a nossa digestão e vai oferecer para o intestino o alimento já totalmente triturado, que ele vai ser absorvido. Então, o intestino, ele é mais conhecido como órgão de absorção, né? Só que ele absorve os nutrientes já na fase final de trituração. Então, pessoal, a gente percebeu que o processo digestório, né, é um processo bem complexo, que a gente precisa dar muita atenção desde a escolha dos nossos alimentos. Alan, outra dúvida muito comum nas pessoas é imaginar que o intestino é um tubo liso, né, como se fosse um tubo de PVC. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Pode explicar para a gente, mais ou menos, como é que funciona essa anatomia do intestino e o que está preso na parede do intestino que faz bem para a gente? Bom, na verdade, o intestino, ele é um órgão de mais ou menos 6 a 8 metros, né, dependendo da pessoa, do tamanho, etc. Ele é um órgão de absorção, como eu falei. Ali existem, na superfície dele, existe uma estrutura chamada de vilosidades, que promove a absorção como se fosse uma filtração ou uma seleção do que deve ou não deve entrar no teu corpo. Só que ali, logo acima dessa camada de absorção, nós temos bactérias, nós temos agentes, nós temos elementos que estão ali que vão promover, eles, na verdade, que promovem a seleção de quem deve ou quem não deve entrar no nosso corpo. As bactérias que nós chamamos de probióticas. Pro é a favor, bio é vida, então é a favor da nossa vida. Só que ali também nós temos outros tipos de agentes. Nós temos bactérias maléficas, nós temos vírus, nós temos fungos, nós temos protozoários.
temos outros agentes ali. Mas quem promove essa seleção de quem deve ou não deve entrar no teu corpo, a primeira linha de seleção são essas bactérias do bem, chamada de probiótico, também chamado de lactobacilos. Interessante, né? Então, a gente pode imaginar que existe um exército do bem e um exército do mal dentro do intestino, é isso? Exatamente. Então, o exército do bem é aquele exército que pega as coisas boas e guarda para a gente e vai colocando para o intestino absorver. Isso, exatamente isso. Alain, logicamente, se a gente imaginar que são pequenas vilosidades, então o alimento no final do processo digestivo ele vai se tornar em um micronutriente. É isso, ele tem que ser pequeno para que ele possa passar pela parede do intestino. Né? O que contém esses micronutrientes? Quando a gente acaba o processo digestivo, o que a gente vai encontrar ali? Bom, nós chamamos de macromoléculas, né? Que são a proteína, né? A gordura e o carboidrato vão se transformar em aminoácido, né, a menor parte da proteína, ácido graxo, que é a menor parte da gordura, e a glicose. E só que ali no alimento, além desses macronutrientes que a gente chama, existem os micronutrientes, que são as vitaminas, que são os minerais, que são alguns fatores que nós chamamos de fitonutrientes. Né? Eles vão absorver e eles vão atuar ali no nosso sangue, na nossa célula, como um aditivo, né, para fazer a célula funcionar com melhor qualidade. Alain, existem alimentos que têm uma digestão muito mais fácil, onde a gente consegue remover os nutrientes de maneira mais simples, e existem alimentos que é muito mais difícil essa quebra, essa digestão, até chegar no micronutriente? Existe sim, Eric. Por exemplo, de uma maneira geral, os alimentos de origem vegetal, eles são mais fáceis de digestão, né? Os vegetais são mais fáceis de digestão. Por exemplo, é mais fácil você extrair uma proteína de um vegetal, de um grão, né? Por exemplo, da quinoa, do cogumelo, né? Vai exigir muito menos do tubo digestivo do que você, por exemplo, comer uma carne, que é um tecido de alta densidade, né, que você precisa ter boa dentição, né, e uma boa paciência para ocorrer uma boa mastigação, sem pressa, e um tubo digestivo com boa qualidade. Né? Por exemplo, eu digo que as pessoas acima de 60 anos elas têm uma atrofia da mucosa gástrica. O paciente tem uma deficiência na produção de substâncias que vão triturar esse alimento denso. Eu afirmo que as pessoas acima de 60, 65 anos, elas são mais coelho, Eric, do que leão, entendeu? Elas têm que entender isso aí, mas existem fatores que podem ajudá-las. Por exemplo, a ingestão de enzimas digestivas para poder auxiliar nessa digestão de alimentos mais densos, né? Os alimentos tipo carne, tipo porco, etc. Deixa eu entender um pouquinho melhor, né? Então quer dizer que existem substâncias que eu posso agregar à minha dieta e que podem aumentar, né, a digestão do alimento. Como é que funcionam essas enzimas? A gente compra isso, tem na farmácia, precisa mandar manipular? As enzimas digestivas elas têm essa finalidade, são substâncias que trituram, né, o alimento. Né? E como eu falei, com o passar do tempo, e também com o uso crônico de alguns antiácidos, entendeu? O uso crônico de antiácido, você acaba como é que você diminuindo a sua produção natural de enzimas e de ácido mesmo do estômago, que vai interferir no processo de digestão. Isso aí tem um dano irreparável para o seu corpo, porque na hora que esse alimento mal digerido ele é empurrado do estômago, né? Porque vai acumulando, chega um ponto que ele é empurrado e cai no intestino. As bactérias maléficas elas vão se alimentar desses resíduos, né? Desses alimentos mal digeridos, vão proliferar, vão produzir substâncias e você, sobretudo naqueles alimentos mal digeridos, aquelas proteínas mal digeridas, por exemplo, Eric, o triptofano. O triptofano é um aminoácido que é retirado de quase todos os alimentos, né? O ovo, a carne, né? A própria banana tem.
E ele é fundamental para a produção de um dos mais importantes antídotos contra a depressão, contra a insônia, que é a serotonina. Só que na hora que você tem uma proliferação de bactérias do mal no intestino, elas vão pegar esses alimentos mal digeridos, sobretudo onde tem triptofano, e vão roubar uma parte desse aminoácido, que é um grupo de carbono, que são o processo que nós chamamos de descarboxilação de aminoácidos, e vão formar substâncias que vão causar mal para você. Vão causar enxaqueca, vão causar dor de cabeça crônica, vão causar mal-estar e, sobretudo, você vai deixar de absorver um aminoácido fundamental para a produção de serotonina lá no cérebro, que é o triptofano. Aí, as causas de todos os processos que a gente tem de doença neurocomportamental hoje em dia. Depressão, ansiedade, insônia, é o que a gente vê hoje em dia, né? A má digestão, eu acredito que a escolha do alimento, a má escolha do alimento e a má digestão sejam um dos principais problemas relacionados ao dano intestinal que vai gerar uma série de doenças. Olha aí, galera, pega aí papel e caneta, já vai anotando, né? Então, com o aumento da idade, você tem que ser muito mais cuidadoso na escolha dos seus alimentos, né? É importante que você tenha um processo muito rigoroso de mastigação também. E é importante que você dê para o seu intestino alimentos de melhor qualidade. Então, me explica uma coisa. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, a parede do intestino, ela é bem fechada, né? Para que passem apenas fragmentos pequenos e bem nutritivos para o nosso organismo. Com certeza. Quando eu tenho um dano na parede intestinal, quando eu tenho um intestino ruim, provavelmente vão se abrir frestas maiores na parede intestinal. E qual é a consequência disso? Isso nós chamamos, Eric, de hiperpermeabilidade intestinal, ou leak gut, é o termo em inglês. Significa que o intestino está aberto, está vazado, né? Você perdeu a capacidade de seleção. Quando você perde a capacidade de seleção de que deve ou que não deve entrar no teu corpo, há uma prioridade em entrar os fatores que vão agressivos para você, os fatores que não vão fazer bem para você. Então, proteínas maiores, né? Metais tóxicos, bactérias inteiras, vírus, fungos, né? Fragmentos de bactérias, vão começar a passar ali e vão causar uma reação imunológica no teu corpo. A hiperpermeabilidade intestinal, né, que é essa vala que acontece no intestino, essa abertura exagerada, ela é a provável causa de todas as doenças autoimunes, as doenças onde o teu corpo se agride, né? Perdeu a seleção, vira a casa da mãe Joana, aí já vai ter muito problema. E as doenças autoimunes, elas têm uma relação muito grande com a hiperpermeabilidade intestinal. Olha aí que dado interessante, né, pessoal? Então, a qualidade da parede intestinal, ela é muito importante para a nossa saúde global, né? Quando você perde essa proteção da parede, elementos ruins vão passar do seu intestino, vão atingir a corrente sanguínea e vão causar uma desordem em todo o seu corpo, né? Imagina que um corpo ruim está entrando dentro do seu sangue e vai ter uma reação inflamatória. É isso que leva ao que a gente chama de inflamação subclínica. É isso aí. Bom, na hora que a bactéria ou fragmento de bactérias maléficas, vírus também, fungos, né, agentes do mal, que eu digo assim, até mesmo, por exemplo, fragmentos de proteínas que chegam no teu sangue, isso vai gerar uma reação inflamatória que vai liberar proteínas inflamatórias que a gente chama de proteína de fase crônica. O que é proteína de fase crônica? É aquelas que não causam, digamos assim, sintomas muito lógicos. Por exemplo, é diferente da inflamação aguda, né? Você tem ali, vai jogar um futebol, tem uma torção no joelho, logo incha, você tem uma dor, você tem um inchaço. É algo muito visível que você tem ali. Essa inflamação que a gente chama, ela é silenciosa. Ela está ali, não tem nenhum alarde, só que ela vai te maltratando, vai danificando as tuas estruturas, as tuas células aos poucos. Então, assim, a longo prazo você tem um quadro de inflamação crônica
isso vai gerar as doenças. Aí tem o câncer, né? A maioria das doenças que nós chamamos de doenças crônicas não transmissíveis, elas têm uma relação muito forte com isso aí. Gente, a gente está aqui aí mais uma vez com o Vitor e com o Marcos, estão aqui no nosso apoio, na nossa transmissão. Parece que já tem pergunta aí, né, Vitor? Quem é que... Vamos lá, Vitor. Sim, tem uma pergunta do Paulinho Nog. Bom dia. Quais alimentos ajudam na recuperação pós-cirúrgica e quais têm o poder anti-inflamatório? Eu acho que está bem dentro do... Legal, está bem na hora da gente falar disso. Então, o paciente operado, ele já passou por uma agressão, né? Certo. Ele já foi machucado, já tem um quadro inflamatório por conta da cirurgia. Como é que a gente pode ajudar esse paciente a se recuperar mais rápido, não? O processo de cicatrização, está falando de pós-operatório, vai entrar no processo de cicatrização que tem umas fases. Onde tem a fase inflamatória, que é inicial, é normal, você fica vermelhinho ali, é um processo que é natural, ocorre um inchaço. Então essa primeira fase da cicatrização, que é a inflamação, ela é bom não fazer nada anti-inflamatório, nada. Né? Às vezes, Eric, eu vou te falar uma coisa, até o jejum ajuda nesses casos, porque a medicina convencional ela bate muito contra o jejum. A medicina preventiva ela diz que o jejum promove uma renovação geral do teu corpo. Tá? Claro que a gente tem que avaliar como é que está esse paciente no pré-operatório. É um paciente desnutrido? É um problema. Mas, assim, de uma maneira geral, uma das coisas que mais auxilia no processo de cicatrização são aminoácidos, a participação de aminoácidos, porque o aminoácido é o tijolo que vai cicatrizar ali, é o cimento, né? Ele que vai acimentar ali, vai deixar tudo cicatrizadinho. Isso aí, os aminoácidos são importantes, só que os aminoácidos, eles não agem sós. Eles não têm como atuar ali de forma isolada. Né? Ali precisa de micronutrientes, que são as vitaminas. Ali eu coloco ali vitamina C, que a vitamina C é o principal, digamos assim, cofator para a formação de colágeno, que é a nossa principal proteína estrutural. Ela que é o nosso cimento, é o colágeno que é o cimento. E a vitamina C, o ferro, são os dois cofatores mais importantes. Mas eu acho que ele está perguntando, Alan, quais os alimentos vão me dar essas fontes de aminoácido, vitamina C, né? Então, assim, nós moramos no local, Eric, onde tem... Eu quase não prescrevo vitamina C como suplemento para meus pacientes. Porque aqui, as frutas, onde tem vitamina C, elas caem na tua cabeça. Então, aqui quase todas as nossas frutas, né, de bacuri, de manga, de acerola, de limão, de laranja, essas frutas ácidas, elas são ricas em vitamina C. Então, essa aí, aonde você for, qualquer canto, qualquer esquina, qualquer feira, você vê uma grande quantidade de alimentos, de vegetais ricos em vitamina C, que seria um dos principais, digamos assim, auxiliares no processo de cicatrização. Então, frutas, legumes, né, que são importantes. É claro que a gente não vai procurar, Paulinho, pegar os aminoácidos, que são as partículas das proteínas, de uma carne vermelha. Se você está no pós-operatório, né, você tem que buscar fontes mais leves, mais fácil de gestão. Tem mais uma pergunta aqui para o Marcos? Vamos lá, Na verdade, Marcos. são duas. Uma perguntas. da Nádia Zuit, que veio pelo Instagram. Ótimo. Bom dia, doutor Alan. Como vocês iniciaram falando sobre hormônio, gostaria de saber como o metabolismo, eu acho que age quando atingimos o climatério. Primeira pergunta. A segunda vem da Josinalva Bari Real. A absorção dos benefícios dos alimentos diminui com a cirurgia bariátrica? Qual tipo de cirurgia diminui mais essa absorção? Esse ou sleep? Excelente pergunta, né? Eu acho, até que cirurgia bariátrica é um tema que a gente pode abordar, porque isso aí é para falar vários episódios nossos, né? Então, a primeira pergunta é sobre climatério, né? A questão, o que acontece na paciente, né, quando chega nesse ponto? Olha só, eu já falei aqui, quando nós falamos de hormônio, eu digo assim que uma das maiores, digo assim, uma deslealdade com a mulher começar a fazer a reposição hormonal depois que a poliesculhambose generalizada está instalada. Ou seja, ela está com seus 55 anos, sem nenhum hormônio, mas os dentes estão moles, o osso está fraco, o músculo já não existe, a pele está flácida, está cheia de ruga na cara.
ela está com coceira, ela está com queda de cabelo, ela está irritada, ela está fadigada, ela está, ou seja, performance totalmente abolida. Então isso é uma deslealdade com a mulher. A mulher, aos 30, 35 anos, ela começa a ter queda dos hormônios, né? Então o hormônio sexual, os primeiros hormônios sexuais que cai logo é a progesterona. A progesterona vai lá para baixo, 0 ponto tal, só você medir, né? E você acaba deixando de ter 520 efeitos importantes para a mulher que, por exemplo, a progesterona oferece. Quando chega próximo ali da menopausa, né, do encerramento da menstruação, é isso que caracteriza a menopausa, os outros hormônios todos já estão muito lá embaixo. O DEA, que é o maior anabolizante, o maior construtor de tecido do nosso corpo, a DI não é a testosterona, que é o DEA. A melatonina já foi embora. A testosterona aos 35 anos ela tem uma queda muito importante, né? E essa queda ela não acompanha a evolução de queda do homem, por exemplo. O homem que tem 35, 40 anos, ele está com uma testosterona bem alta ainda. E a mulher ela já tem uma queda tão abrupta que ela não consegue acompanhar o parceiro. Então eu acho assim, uma deslealdade com a mulher não fazer uma reposição hormonal ali, até muito antes da menopausa, da perimenopausa, do climatério. Legal. Então, Nádia, pelo que a gente viu aí, o ideal, né, é que as mulheres comecem a fazer essa pesquisa, essa avaliação, um pouco antes da menopausa chegar, né? Lembrando que quando a gente fala em reposição hormonal, a gente está falando em doses fisiológicas de hormônio, né? A gente não está falando de hormônio esteroide. Então é importante consultar um especialista e ver quais as suas necessidades desde os 35 anos e antes do aparecimento dos sintomas. Outra pergunta, né? Como que a cirurgia bariátrica interfere na absorção dos nutrientes? Bom, as técnicas mais usadas no mundo, mais badaladas, né, mais aceitas na atualidade, né? Existem outras técnicas sendo estudadas. É o sleeve, que é uma técnica que mexe só apenas no estômago, faz uma gastrectomia vertical e tira uma parte do estômago. E o bypass gástrico, que é um desvio que nós fazemos, né? Nós desviamos o estômago e desviamos o intestino também. Promove uma má absorção de nutrientes, principalmente da primeira porção do intestino delgado, né? Então, assim, qual é a interferência, por exemplo, de uma cirurgia ou outra com relação à absorção, né? Como é que vai interferir na absorção de nutrientes? Ambas interferem na absorção de nutrientes. Então, vou dar um exemplo, Eric, de minerais. Existem minerais, por exemplo, o próprio magnésio. O magnésio ele não absorve bem na presença de pouco ácido. O ácido é um fator de ativação, né, ou facilitação da absorção, né, no intestino, na parte proximal do intestino. O próprio estômago ele começa a absorver magnésio, mas ele precisa de acidez. Então, por exemplo, a gastrectomia vertical, que é o sleeve, é uma técnica que gera uma baixa acidez. Você tira uma população de células produtoras de ácido clorídrico. Então você vai ter uma condição de hipoacidez. Então, de uma maneira geral, os minerais, zinco, cobre, selênio, magnésio, manganês, esses minerais, eles precisam de acidez para poder ser absorvido. Então, o que acontece? Você achar que, eu fiz uma técnica que não promoveu o desvio do intestino, apenas mexeu no estômago, eu não vou precisar de minerais, você está mal formado. Então você precisa de reposição de minerais. Eu afirmo até o seguinte, o paciente com obesidade é um paciente desnutrido. Ele é muito preocupado com a macromolécula, com o macroalimento, a carboidrato, a proteína e a gordura, mas ele não é responsável, ele não tem uma preocupação com o micronutriente, que são os minerais, as vitaminas. Ou seja, são pessoas que se alimentam muito pouco de vegetais, que são as maiores fontes de micronutrientes. Então, de uma maneira geral, são pacientes desnutridos. E eu prescrevo do pré-operatório já. Faço uma avaliação nutricional e faço logo uma reposição de nutrientes para esses pacientes, para eles para tornar o pós-operatório, o próprio ato operatório e o pós-operatório mais saudável para ele. E todos esses pacientes, aliás, todos nós aqui, o Vitor, o Marcos, eu, o Méric, nós precisamos repor nutrientes. Nós precisamos.
O alimento hoje em dia, por mais que você jure que ele está totalmente cheio de nutrientes, ele está vazio. Ele está vazio. Então, assim, a gente precisa de reposição de nutrientes. É claro que o paciente que fez um bypass, que é o desvio intestinal, ele é uma área boa de absorção, principalmente dos minerais. Aí vou colocar ali em primeiro lugar o ferro, o cálcio, que absorve na primeira porção do intestino delgado, eles são mais prejudicados. Então, precisam também de reposição de nutrientes. Então, todos precisam de reposição de nutrientes. Quem fez sleeve, quem fez bypass e quem não fez cirurgia nenhuma precisa de reposição de nutrientes. Alan, como é que funciona o gatilho neurohormonal? Porque hoje a gente ouve muito falar que o intestino é o segundo cérebro do ser humano. Por que veio esse conceito de segundo cérebro? Existem alterações estímulos neurohormonais ali? Amigo, isso aí também é um capítulo à parte, é um episódio à parte. Vamos só fazer uma introdução, então. Então, assim, Eric, por exemplo, vamos falar de memória. Eu não vou falar todas as doenças de uma maneira geral, vou colocar assim, neurocomportamentais, para não falar psiquiátricas, claro, né? Desde transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, até depressão, ansiedade, insônia, né? Essas doenças, elas têm uma relação muito grande com o intestino. Hoje a gente sabe que o intestino, ele é um órgão, 95% da serotonina, por exemplo, é produzida no intestino, né? Só que a serotonina, ela é um hormônio antidepressão, mas no intestino ela tem uma ação muito interessante. Ela dá uma prioridade para fazer funcionar melhor o intestino. Tanto que a pessoa depressiva, ela tem um problema de serotonina, porque ela tem um problema de serotonina. Ela tem um intestino doente, ela tem um intestino preso, por exemplo. O intestino, ele melhora a vascularização, a oxigenação do intestino, lá do tecido, né, do intestino. Ela melhora a lubrificação do intestino. A serotonina faz isso. Ela promove a propulsão, que é o peristaltismo, das fezes ali para diante, até sair. Então, assim, há uma relação. Só que é o seguinte, há uma conexão, né, muito grande. Existe chamado de, é como se fosse feixes neuroendócrinos. É uma comunicação ligada, comandada pelo nervo vago, que ele demonstra o seguinte, estudo bem recente mostrou isso aí, Eric, que apenas 10% de influência, há 10% de influência do cérebro no intestino. Só que tudo que acontece lá no intestino oferece uma 90%, né, de influência no cérebro, ou seja, o intestino influencia 90% do cérebro e o cérebro influencia 10% do intestino. Então, assim, tudo que acontece ali, a produção de hormônio, a produção de neurotransmissores, que parece que há também isso aí, parece que o serotonina do intestino ele não atravessa a barreira hematoencefálica, que é aquela malha que evita com que, sobretudo, substâncias grandes não entrem no cérebro. Existem estudos que mostram que parece que essa serotonina não penetra no cérebro. Apenas 5% da serotonina que é produzida pelo cérebro que tem um efeito. Porém, esta conexão chamada de neuroentérica é uma coisa que está sendo muito estudada, que demonstra que tudo que acontece ali, os próprios neurotransmissores que são produzidos ali, eles geram uma interferência muito grande no sistema nervoso central. Não, vamos falar, tem pergunta aí? Tem uma pergunta aqui. É a pergunta do Ladanil Fonseca Júnior. Primeiro ele parabenizou, né, tanto o doutor quanto o doutor Alan pela iniciativa de informação, de compartilhar informação de saúde, né? E a pergunta para o doutor Alan, fale um pouco de alimentos ditos cancerígenos. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Como a gente já viu, a escolha do alimento ela é fundamental para o que esse alimento vai se transformar dentro do seu corpo. Então tem alimentos, o Alan vai falar disso, que favorecem o aparecimento de doenças crônicas, né?
Primeiramente, eu queria agradecer a participação, né, assídua do Dr. Fonseca também, né, que toda terça-feira está aí. Legal. E está fazendo as suas perguntas. Né? A respeito dos alimentos cancerígenos, Fonseca e Eric, né, e demais ouvintes, de uma maneira geral são os industrializados. Né? Tudo aquilo que você adiciona, né, no alimento, aquilo que chamamos de alimento, né, o amaciante, o corante, o conservante, isso aí já é o primeiro fator relacionado com o aparecimento de câncer. Tá? A modificação genética do alimento, o alimento modificado, ele libera uma substância, uma molécula chamada de molécula RAG, R-A-G, que é também cancerígena. Os embutidos, os enlatados, os defumados, os salgados, eles contêm elementos, sulfitos, nitritos, né? São substâncias que são conservantes ou são liberadas no processo de conservação, que são altamente agressivas para nossas células, são agressivas para o nosso DNA. Só que nós temos fatores de proteção contra isso, né? Nós temos um sistema imunológico incansável, que ele está ali para te proteger de todas as agressões que o teu corpo está sendo submetido a cada dia. Só que o que é o câncer? O câncer é quando você esgotou, né? O teu corpo ele já não consegue mais, é o colapso, atingiu o colapso, ele não consegue mais, já esgotou tudo que ele podia fazer para te ajudar, porque a agressão está sendo maior do que a supressão de células tumorais. Legal. Então, gente, evitar, né, alimentos industrializados, embutidos, processados, né, passar a consumir mais frutas, legumes, né, proteínas de fácil digestão, isso sem dúvida nenhuma ajuda no combate não só do câncer, mas de várias doenças que podem aparecer no nosso corpo. Parece que o Marco tem uma pergunta aqui, não? Isso, novamente a Nádia Zuit, aqui pelo Instagram. Qual a sua opinião, doutor Alan, sobre o uso de medicamentos como o Ozempic para emagrecer? E quais os efeitos no organismo para quem faz uso indiscriminado desse medicamento? Bom, o Ozempic é uma febre, né, hoje, né, mano? O Ozempic agora tá todo mundo falando, até desde o prescritor, né, até você estaciona o carro, o Florelinha está perguntando se eu tenho amostra grátis de Ozempic. Então está todo mundo falando de Ozempic. O Ozempic, ele é um análogo, né, sintético de um hormônio que é produzido lá no intestino, que é o GLP-1. O GLP-1 é um hormônio produzido lá na porção final do intestino delgado. Ele tem uma relação muito grande com o controle da obesidade, ele tem uma relação muito grande com o controle da diabetes, com a saciedade, né, com o estímulo de células do pâncreas a produzir de forma adequada a insulina. Então ele controla realmente a síndrome metabólica. Então assim, está sendo muito utilizado. Só que assim, na hora que você começa a utilizar muito essas substâncias, né, em vez de estimular, tem como você estimular naturalmente o teu corpo a fazer isso aí. Uma das coisas que mais estimula a produção de GLP-1 no teu corpo é fibra alimentar, é verde. O verde, né, nos vegetais, é a melhor forma de você estimular lá no teu intestino bactérias do bem, porque o verde é alimento para as bactérias do bem. Elas que vão estimular lá no intestino a produção desses hormônios intestinais que trazem muito benefício, com certeza. Então, assim, às vezes você não mudou seu estilo de vida, não está fazendo uma alimentação muito fast food, muito industrializado, não está praticando exercício físico, né, e você quer fazer um remédio ou quer fazer uma cirurgia e acha que ela vai ser milagrosa. Não é por aí. Eu digo, até a cirurgia de obesidade, ela é 40% do resultado, 60%, e uma tendência até aumentar, do resultado é mudança de estilo de vida, não é mudar a técnica. Né? Se a técnica foi bem executada, não é mudar a técnica, é que você não entendeu, que se você não mudar seu estilo de vida, né, você não vai ter resultado. Legal, né? A gente tem mais uma pergunta aí, Vitor? Mais uma pergunta aqui com o Marco. O Fábio Manuel Miranda diz o seguinte: parabéns, doutor Alan, doutor Eric. Gostaria de saber se concordam com o jejum e, caso concordem,
Qual tipo de alimentação devemos ter após o jejum? Perfeito. Agradecer também a participação do Fábio Miranda aí, camarada também está assíduo, né? Eu vejo sempre ele participando. E essa questão do jejum, Fábio, não é modismo não, Fábio. O jejum já há muito tempo já se pratica, por exemplo, lá no Oriente Médio, né? Com aquele período do Ramadã, né? Eles têm todo aquele processo lá. Mas assim, eles tinham benefício, e não tinham noção dos benefícios que eles tinham, né? Porque sempre quem fazia jejum lá é o saudável, não era o doente que fazia. Só que depois daí, sobretudo depois de 2016, que foi o Nobel, né? O japonês lá, de Tóquio, né? Professor de fisiologia, ele ganhou o Nobel, ele dizendo exatamente o porquê que os nossos avós sempre tinham razão, vive muito é quem come pouco. Então, o jejum, ele, no seu organismo, ele estimula substâncias ou moléculas, né? Moléculas que têm uma relação muito grande com longevidade. Eles estudaram isso em vários animais, desde moscas e também outros insetos e também vermes. Eles perceberam, estudando nesses animais, que na hora que você restringe a alimentação, eles aumentaram a expectativa de vida. Depois foram descobrir o que tinha ali. Aumentavam esses fatores de proteção no nosso corpo. Eles acabam fazendo com que a célula, ela, digamos assim, ela se guarde, ela se repare, ela se proteja muito mais. Isso aumenta a longevidade. E assim, é muito importante, o jejum a partir das 16 horas é muito importante, que ele provoque uma desintoxicação no seu corpo. Eu afirmo o seguinte: o melhor desintoxicação, o melhor detox do seu corpo é o jejum. Tá? E sobretudo quando você faz a partir de 24 horas, Fábio, ele já começa a acelerar o processo de queima de gordura mesmo. Só que o problema não é muito bem o jejum. A tua preocupação é pós-jejum. E aí? O que você vai comer? Então, assim, é importante após jejum, para você manter o teu metabolismo, que é a capacidade de queimar gordura alta, é bom que você coma alimentos que aumente esse metabolismo. Por exemplo, proteína e gordura. Proteína e gordura de boa qualidade. Selecionada. Vai comer uma castanha, vai comer um abacate, pode comer, por exemplo, uma carne. O que mata o pós-jejum, sabe o que é, Fábio? É o carboidrato. O carboidrato é um vilão. Pós-jejum, se você for comer um pudim, todo aquele esforço que você fez de desintoxicar, né, de queimar gordura, você destrói. Né? Então, assim, o ideal é você fazer uma alimentação pobre em carboidrato, sobretudo carboidrato refinado, carboidrato simples, pós o jejum. Esse é o ideal. Legal. Gente, a gente está chegando aqui na reta final da nossa live de hoje. A gente vai agradecer muito a presença de todos vocês, mas a gente ainda tem uma pergunta que eu deixei para o final, muito importante. Alan, a gente sabe que hoje a maioria de nós, a grande maioria de nós, já não tem um intestino tão saudável, pela exposição a toxinas, a poluição, os alimentos são pobres, como você já falou, né? As pessoas que ditas não normais, que vão passar por uma cirurgia, têm ainda muito mais problemas nessa absorção dos alimentos. Já que a nossa via gastrointestinal não é perfeita, principalmente naquela pessoa que vai se operar ou já se operou, qual seria uma outra opção de oferecer nutrientes, micronutrientes, minerais, vitaminas, antioxidantes para esse paciente? Já que se eu pensar, poxa, eu vou tomar um medicamento ou vou tomar um suplemento e o meu tubo gastrointestinal não vai absorver porque ele não é bom. Qual é a outra opção da gente administrar e repor esses nutrientes nessas pessoas? Antes de fazer uma cirurgia, sobretudo uma cirurgia moderada, médio e grande porte, né? E sobretudo avaliando um paciente idoso, um paciente já com algum grau de desnutrição, de perda muscular, né? Perda óssea. Esse paciente, sobretudo, é um paciente que precisa ser bem estudado no pré-operatório, né? Uma avaliação nutricional para ver o que está faltando para ele. Mas assim, de uma maneira geral, nós temos o nosso órgão de absorção é o intestino.
E muitas vezes, a nossa lida no dia a dia, né, o estresse do dia a dia é uma das coisas que mais destrói o intestino, o estresse, a má alimentação, isso aí vai gerar uma má absorção de nutrientes no intestino. Então você achar que eu vou fazer para você algo de uma semana você está pronto para operar. Você acredita em Papai Noel. Não é isso que acontece. Agora não tem uma arma mais moderna, então, para a gente repor Exatamente isso. Então, se você tem um paciente em pré-operatório, é uma forma muito boa de preparar esse paciente para melhorar a cicatrização, foi o que nós falamos agora, a questão da cicatrização, para melhorar, para evitar riscos de tipo complicações, né, relacionadas à inflamação e à má nutrição. Uma arma poderosa é a terapia injetável. Você ignora, digamos assim, você ignora o teu tubo digestivo, a má digestão que está ali, o mau funcionamento, né, das células do tubo digestivo, a má absorção você ignora e você joga nutrientes, todos os nutrientes importantes para o processo de cicatrização, né, vai ser importante nesse pós-operatório, direto na veia. Você joga direto na veia, você joga direto na célula, a célula deposita. Então, se você quer ter muito bom resultado, eu estou fazendo isso nos pacientes, todos os meus pacientes estão fazendo isso, sobretudo meus pacientes em cirurgia de obesidade, e o resultado, né, o pós-operatório, sobretudo naquele primeiro mês, que o paciente ele tem uma dificuldade em comer, ele tem um nojo de comida, ele tem repulsa, né? Um tubo digestivo inflamado pelo processo da cicatrização pós-operatória, ele tem uma recusa muito grande. Então, é um paciente que, como eu falei, já é um desnutrido pré-operatório, que se você não tem o cuidado também de repor nutriente direto no sangue dele, direto na célula, é um paciente que ele vai se deteriorar. Esse mês você vai ver um paciente, por exemplo, um paciente pós-operatório que eu vejo por aí, um mês o paciente está totalmente destruído, ele envelhece, o paciente ele fica pálido, cai cabelo, faz tudo isso. Isso é má nutrição, né? É importante cuidar desses pacientes. E aí uma arma poderosa que eu estou usando já há algum tempo é a terapia injetável, ou seja, que muita gente chama também de soroterapia. Nutrientes, todos os nutrientes selecionados, são protocolos bem estudados, onde a gente coloca no paciente tudo que vai ser importante para o processo de cicatrização, para o processo de recuperação dele do pós-operatório. Alan, a gente falou muito do paciente que vai operar, né, o estômago e o intestino, que precisa dessa reposição, mas uma pessoa que não vai operar. Eu, Vitor, o Marco, eu posso fazer terapia injetável, eu posso potencializar o meu organismo, posso melhorar minha performance através disso também? Tá, Eric, eu faço uma vez por ano, eu, a minha família, né, nós já fizemos inclusive esse ano, a gente faz uma terapia de desintoxicação, é muito importante, né? Como eu falei, por mais que você faça tudo certinho, não tem jeito, meu amigo, metais tóxicos está em toda parte. Não tem jeito, poluentes, nunca vivemos numa condição tão poluída como nós estamos vivendo hoje em dia. O alimento, a água, o ar, está tudo poluído. Então eu recomendo para quem quer, digamos assim, prevenir doença, né, promover prevenção de doença, uma vez por ano faça uma desintoxicação, eliminando metais tóxicos, eliminando toxinas e repondo nutrientes para promover, logo em seguida, nutrientes que eu digo, todos os minerais, as vitaminas, alguns aminoácidos, para você ter uma boa renovação celular, que é um processo que acontece constante no nosso corpo, é a renovação celular. Só que ela acontece de forma, digamos assim, inadequada porque a gente está intoxicado e a gente está mal nutrido. Então eu recomendo. A outra condição é que se você tem alguma, eu estou muito bem, mas eu não estou dormindo bem. É uma boa condição de você melhorar, fazer nutrientes para você melhorar o teu sono. Eu estou com depressão, né? Eu estou entrando num processo de ansiedade, eu estou compulsivo, eu quero melhorar a minha massa muscular, eu quero perder uma gordura localizada, eu quero, enfim, alguma coisa que você quer melhorar a sua performance. A terapia injetável ela vai muito bem como auxiliar nesse processo. Legal, galera. Olha, né, diante de tantas coisas que a gente falou ruins, né, a gente vê aí uma arma nova, né, que é a terapia injetável, que pode ajudar muito na prevenção de doenças, no preparo e na recuperação pós-operatória.
E Alan já tem essa arma aí? Já tá na cidade? Não tá? Já estão usando. Ah, legal. A Movimed está usando desde outubro essa arma. Legal. E a gente está tendo uns resultados muito impressionantes com relação a tanto tratamento como otimização. Eu uso muito no paciente de obesidade, otimização nutricional nesses pacientes de obesidade. Legal. Eu digo otimização de órgãos. O fígado fica melhor, né? Começa a funcionar melhor, a tireoide, tudo começa a funcionar muito melhor quando você promove a nutrição e a renovação celular. Legal, gente. Estamos chegando ao final. Uma aula muito interessante, né? Muito repleta de coisas legais. Né? Ainda tem mais uma pergunta? Então vamos para a última pergunta para a gente encerrar a nossa live. Tá? A Patrícia Santos, ela pergunta, e a pessoa operada pode fazer jejum? Jejum, assim, qualquer pessoa pode fazer jejum. Qualquer pessoa. O jejum é uma arma contra a doença, né? O jejum freia a doença. Se tem um animal em casa, tem um cachorro, se ele está com alguma doença, você pode ter certeza, ele vai estar quietinho no canto e ele vai estar... Ele não aceita a alimentação. Então é uma forma, o animal ele sabe muito bem disso. O jejum, quando você está doente, você perde a fome, o teu organismo está dizendo para você, fica quieto, não come nada, que a gente vai resolver. Então isso a gente já sabe há muito tempo. Então o jejum é uma forma muito importante de te proteger contra a doença e te curar de doença. O jejum não tipo assim, muita gente está escutando eu falar isso aí, acha que é um absurdo, mas isso é novo, em 2016. O jejum ele estimula rotas, vias metabólicas, são reações químicas no teu corpo que vão te proteger. Todas as vias, né, de proteção do teu corpo, elas são estimuladas pelo jejum. O DOM 2016 fala exatamente tudo isso aí, entendeu? Então, tanto faz o idoso, o camarada é idoso, é uma criança, é um enfermo, né? Todos vão se beneficiar. Teve uma coisa, Marco, os que mais se beneficiam com tudo isso aí, paciente com câncer se beneficia com jejum, se beneficia. Você produz substâncias no teu corpo que vão promover morte de células cancerígenas, né? Então, já tem trabalho falando sobre isso aí. É até um tema para uma aula isolada, o jejum, porque é muita coisa para a gente falar, realmente. Olha, são muitos temas que dá para abordar em várias vai ficar aqui, acho que vários anos falando com vocês. Gente, a gente está encerrando, nosso tempo está esgotado, infelizmente. A gente queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês. A gente pede que vocês compartilhem, né, as informações que a gente tem aqui. Pede para o pessoal seguir a gente no Instagram do Dr. Alan Herbert, Eric Nunes e o Movimed. Compartilhe a informação. Quando a gente passa o conhecimento para frente, a gente ajuda muitas pessoas que às vezes não conhecem, né, essas informações. Então a gente queria agradecer muito a presença de todos vocês, Vitor, Marcos, mais uma vez a presença do Dr. Alan, esclarecendo muitas dúvidas sobre longevidade, sobre como ter muita saúde, tá? Alan, uma palavra final. Amigo, eu quero agradecer, né, e também agradecer você, agradecer o Marco, o Vitor aí pelo apoio e agradecer a participação de todos os assíduos, sobretudo, né, os novos e os assíduos, que toda terça-feira, nesse horário, né, de 7, mais tardar 7h15, dependendo do trânsito, né, a gente começa aqui, são 40 minutos de bate-papo e também para responder as dúvidas, as perguntas, né? E sanear essas dúvidas de vocês. Galera, um grande abraço e até a próxima.